Essa é a primeira aula do nosso curso de batismo da Igreja Reviver. E a primeira aula fala de um tópico importantíssimo, que é conhecendo a Bíblia. Então, tem a Bíblia aqui, né, pra gente fazer alguns pontos aqui, pra mostrar algumas coisas para ficar mais claro, tá? E o assunto é conhecendo, como eu falei, conhecendo a Bíblia. Por que que essa é a primeira aula? Por que que isso é tão importante, tá? O cristão tem como base da nossa fé a Bíblia. O que está aqui temos que seguir, o que não está, não seguimos. Basicamente isso. Então, a Bíblia é a nossa regra, é nosso manual de regras de fé e de prática, tá? Então, tudo que tá aqui a gente segue, tudo que a gente tá aqui a gente acredita, tá? A gente é guiado pela Bíblia, ok? Coloquei um versículo aí que está na nossa revista, quem tiver aí com a revista, com a apostila, né? Já abra na lição 1 para acompanhar melhor comigo. E o versículo inicial está em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, toda a escritura, quer dizer, toda a Bíblia, do começo ao fim, Gênesis, Apocalipse, primeiro capítulo ao último capítulo, foi inspirada por Deus. Então, já que Deus inspirou os escritores a escreverem a Bíblia, tudo que está aqui é proveitosa, como diz o versículo, para ministrar a verdade, repreender o mal e corrigir os erros. Então, a gente tem que basear nossas ações, nossas convicções, tudo que a gente faz com o que está aqui na Bíblia, tá? E o versículo termina falando que é para ensinar a maneira certa de viver. Então, o cristão tem que ter conhecimento do que está na Bíblia para conseguir, basicamente, ser um cristão de fato, seguindo ali os mandamentos que Deus nos deixou, ok? Então, por isso que a gente começa com essa aula. A primeira aula sobre a Bíblia, porque a Bíblia é a base de tudo. Tudo que a gente for estudar depois disso aqui, nas outras aulas, é baseado no que está aqui na Bíblia. Então, vamos ver primeiro como é que é a Bíblia, por que a gente acredita nela e coisas desse tipo, ok? Então, a Bíblia, tá? Começando aqui com a introdução, quem tiver com a apostila igual eu falei, fica mais fácil de acompanhar. Introdução. Bíblia é um conjunto de livros. Como assim? A palavra Bíblia, ela não foi escolhida, essa palavra à toa. A palavra Bíblia foi escolhida justamente porque ela é um conjunto de livros. Aqui dentro tem vários livros, 66 livros, para ser bem assim específica, tá? A Bíblia é composta de 66 livros. De Gênesis a Apocalipse são 66, perdão, 66 livros, ok? E a Bíblia, além de ter divisão em livros, né? Ela também é dividida em duas partes diferentes, tá? Eu vou abrir para mostrar para vocês aqui rapidinho. Primeira parte da Bíblia é o Antigo Testamento, que é do começo ali de Gênesis, da criação do mundo, né? Até Malaquias. Então, é essa parte aqui toda essa parte aqui é o Antigo Testamento. E essa parte aqui, final, é o Novo Testamento. Vê a diferença? Sendo que aqui ainda tem uns comentários, ainda tem algumas mapas e anotações. A Bíblia aqui é de estudo, sabe? Mas ela fica um pouquinho maior porque tem comentários. Mas se você pegar a Bíblia pura, só a Bíblia, sem nada, ainda fica maior a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Por que que é assim a diferença? O Antigo Testamento, que é a primeira parte, é composta por 39 livros. E o Novo Testamento por 27 livros. Então, 39 mais 27 dá 66 no total, essa soma. Então, 39 e 27.
Antigo Testamento de Gênesis até Malaquias, Novo Testamento de Mateus até Apocalipse, tá? Outra coisa que é interessante a gente poder pontuar, a palavra testamento quer dizer pacto, aliança, outros significados para essa palavra, tá? Pacto ou aliança. Então, pensa comigo, Deus inspirou as escrituras, correto? Todo mundo que escreveu, todo ser humano que escreveu foi inspirado a escrever o que escreveu por Deus. Então, Deus que basicamente inspirou, mandou ele escrever o que estava ali, tá? Então, Deus inspirou. Então, a gente entende que a palavra de Deus é Deus falando com a gente, correto? Consegue fazer essa análise, né? Então, é Deus falando com o seu povo, na palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, basicamente, é Deus falando, tá? Então, se a palavra de Deus é Deus falando, e a Bíblia tem 2 testamentos, 2 pactos, 2 alianças, Antigo e Novo, então a gente consegue compreender que o Antigo Testamento é a antiga aliança de Deus com o povo, e o Novo Testamento é a nova aliança de Deus com o povo. O Antigo Testamento se baseia mais no povo de Israel, na aliança que Deus fez com aquele povo especificamente, naquele tempo, né? E a nova aliança é Jesus, né? Então, que começa Mateus já com o nascimento de Jesus. Então, Jesus é a nova aliança, a partir dele temos uma nova, não novas regras, mas um novo formato de enxergar o que estava no Antigo Testamento, tá? Então, Jesus, Filho de Deus, é a nova aliança. Com ele vem a nova aliança, o Novo Testamento, ok? Só para a gente fazer essa comparação aí, tá? Então, temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, total de 66. Muito importante aqui só pontuar um detalhe, que eu já falei, mas é bom a gente reforçar. Por mais que tenham tido escritores, autores, né, escritores mesmo humanos, que pegaram uma caneta e escreveram, né, uma pena, enfim, naquela época, quem é o autor da Bíblia, quem é o único que inspirou foi Deus, tá? Então, tiveram pessoas que escreveram, mas o autor mesmo, aquela pessoa que falou que devia estar, foi Deus, ok? Então, a gente tem do começo ao fim da Bíblia mais de 40 escritores. Então, foram mais de 40 pessoas que pegaram ali o seu objeto para escrever, naquela época não era caneta, né? Era enfim, pena, não sei. E escreveu. Foram mais de 40 pessoas, basicamente 40 pessoas que escreveram o que está aqui dentro. Mas apenas um autor que é Deus. Então Deus inspirou cada pessoa dessa a escrever o que foi escrito aqui para que a gente pudesse ter as informações que são necessárias para vivermos como um cristão genuíno, como Deus quer que a gente viva, né? Foram 40 escritores em 3 idiomas diferentes. Então, olha, obviamente você já deve ter imaginado que não foi em português que foi escrita a Bíblia, certo? Então, que idioma que foi? Antigamente, né? Antigamente eu digo no Antigo Testamento, era a aliança de Deus com o povo de Israel, né? E a língua que o povo de Israel fala até hoje é a língua hebraica, tá? Então, o Antigo Testamento todinho, quase todo, me perdoa, quase todo, é escrito em hebraico. Então, a maior parte, sim, maior mesmo, 90 e muitos por cento é escrito em hebraico. Só com alguns capítulos e alguns trechos em aramaico, que é uma língua irmã, tá? Com algumas bastante semelhanças com o hebraico, tá? Não é a mesma língua, é outra língua, mas uma língua bem parecida, tá? Aqui eu falaria tipo um português e um espanhol, por exemplo, assim, mais ou menos, tá? Um italiano, que são são línguas que têm coisas similares, tá? Mas são 2 línguas diferentes. Então, a maior parte possível do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns trechos em aramaico, tá? E aí é o motivo disso, a gente vai ver na aula 3, né, mais pra frente, que senão aqui vai ficar bem extenso essa aula. Então, 2 idiomas da primeira parte e a segunda parte, que é o Novo Testamento, foi escrito completamente em grego,
porque era a língua daquela época. Jesus falava grego, tá? Hebraico também, porque quem era judeu falava hebraico por questões de culto, essas coisas assim. Mas a língua falada no dia a dia, que todo mundo falava em vários países, em países da Europa, em países ali do Oriente Médio, todo mundo falava grego. Então, foi escrito em grego. Então, a primeira parte, hebraico, com um trecho de aramaico, e a segunda parte, grego, ok? E uma coisa curiosa aqui, Da primeira parte da Bíblia, que é Gênesis, até a última parte do Apocalipse, se passou aí mais ou menos 1500, 1600 anos. Você imagina algo assim? Que a primeira parte da Bíblia até a última parte da Bíblia teve 1600 anos de diferença? E de alguma forma nós temos ela todinha bonitinha pra gente poder ler hoje. Uma coisa maravilhosa, né? A gente vê que isso tem a mão de Deus nisso, porque seria impossível. Livros que eram escritos em pergaminhos, em rolos, cada um num canto, todos estarem juntos pra gente ler, numa coisa tão fácil que é só a gente abrir aqui e ver um livro para outro, né? Então, é muito interessante de analisar esses detalhes. Do começo ao fim tem mais ou menos isso, 1500 a 1600 anos de diferença. O primeiro escritor foi Moisés, que escreveu Gênesis, Êxodo, até Deuteronômio. E o último foi João, que escreveu Apocalipse. E de Moisés a João. Foi isso aí, uns 1600 anos. 1500, 1600 anos de diferença aí. Muito interessante, né? E entre isso aqui tudo tem 40 autores, mas todos inspirados pelo único Deus, que é o nosso Deus. Ok, até aqui, gente. Se tiver alguma dúvida, pausa, volta. Perdão, pausa, volta aí, bota alguma pergunta se for aí nos comentários, se precisar, tá? Que a gente responde com maior felicidade aí para ajudar os irmãos, tá? Seguindo aí, ainda na primeira página, temos a organização dos livros da Bíblia. Agora vamos entender um negócio importantíssimo para quem quer ler a Bíblia. A Bíblia não está em ordem cronológica. Repete comigo. A Bíblia não está em ordem cronológica. Ok? O que isso quer dizer? Do primeiro livro em diante, não é uma história contada igual a gente vê livros de história normal. Livros de ficção que você começa a ler uma parte aqui até a outra é uma história contínua. Não é assim que funciona, tá? A Bíblia foi agrupada não pela história, não pela sequência ali da linha do tempo, do timeline. Não é assim, não é a linha do tempo. A Bíblia foi organizada por grupos específicos. Então, ajuntou os livros, foram ajuntados livros que eram semelhantes na forma da escrita ou em tópicos, tá? Para ajudar os irmãos, eles precisam entender, né, quais são esses grupos, que foram juntados desse jeito, essas coisas desse tipo assim, tá? Vamos lá, divisão da Bíblia, ok? A Bíblia foi dividida, obviamente tem umas duas partes que a gente já sabe, que é o Antigo e o Novo Testamento. Vou abrir aqui novamente para vocês, para ficar mais fácil. Antigo e Novo Testamento, tá? Aqui, Mateus, tá? E além de ter essa divisão óbvia do Antigo e Novo Testamento, existe a divisão da Bíblia em grupos. Como eu falei antes, a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, vamos lá. Então, como é que está a Bíblia, tá? Acompanhe na postura que é mais fácil você entender. O Antigo Testamento tem 4 divisões, tá? 4 divisões. Às vezes 5, mas aqui eu botei 4 para ficar mais fácil de entender. 4 divisões. Primeira divisão do Antigo Testamento se chama Pentateuco. Pentateuco. Quando a gente fala de penta, já pensa em 5, né? Ah, o time é pentacampeão, o Brasil é pentacampeão, por exemplo. Então, penta quer dizer 5. Então, Pentateuco, 5 livros. Como assim? Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Agora faz o seguinte, pega a sua Bíblia, abre bem no começo dela, tá? O começo dela tem uma parte que chama índice da Bíblia. Toda a Bíblia tem índice da Bíblia.
Tá, vou contar para vocês, né? Que é Índice dos Livros da Bíblia. Achou aí? Índice da Bíblia, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Deixa aberto nessa página aí, tá? Eu falei que o Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, certo? Vamos ver quais livros são esses? Pega aqui no seu índice e acompanha comigo, tá? Primeiro livro, Gênesis. Aí vem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco, ok? Livros do Pentateuco são os livros iniciais, então conta a história da criação do mundo, história de Israel, história ali da que a gente conhece de Moisés, de Abraão, tudo de Noé, tudo tá aqui no Pentateuco, tá? Até Moisés morrer. Quando Moisés morre, acabou o Pentateuco, acabou, porque foi o Moisés que escreveu, né? Esses 5 livros do Pentateuco, tá? Seguindo de Deuteronômio, né, do Pentateuco, tem os livros históricos. É o que chamam, é isso mesmo, livro histórico. São os 12 livros aí em sequência. Esses livros históricos contam a história do povo de Israel. A história do povo de Israel depois que Moisés já tinha morrido, porque ele escreveu até o Deuteronômio, certo? Então, históricos são os livros que começam após a morte de Moisés, contando a história do povo de Israel. Vamos ver a sequência dos livros aí? No seu índice, depois do Deuteronômio vem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então vai de Josué até Esther, os livros históricos que contam a história do povo judeu, povo de Israel, tá? A terceira separação do Antigo Testamento são os livros poéticos, que também são 5 livros, tá? Esses livros poéticos, que são esses 5 livros, é o que a palavra fala, parece poesias, músicas. Se você parar para abrir agora para ler uns Salmos, Provérbios, Eclesiastes, não é uma história, não é uma narrativa, não é uma história contada, tá? São poesias, são poemas, são músicas, conselhos. Então, a forma de escrita é diferente, tá? Então, os livros aí, seguindo de Esther, né, que é o último do histórico, começamos com Jó, que é o primeiro do poético. Então, vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, Salmos, Provérbios, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, tá? Então, esses 5 livros são livros de música, de poesias, de conselhos, não são narrativas, não são nada contando história de nada, tá? É um jeito muito específico de escrita aí, que é os livros poéticos, são os livros poéticos, tá? E só pra você ter uma ideia um pouquinho assim interessante como é que funciona isso aqui, os salmos que são do livro poético, correto? Os salmos que a gente consegue ver aqui, salmos, tá? Muitos salmos foram escritos por Davi, pelo rei Davi, que vocês conhecem, né? Que matou Golias e tal. O rei Davi é contado sobre o rei Davi em 1 Samuel. Olha que interessante, que é nos históricos. Então, 1 Samuel tá falando de Davi, 1 e 2 Samuel. E ele que tá em 1 Samuel escreveu vários salmos que vêm lá depois. Entende a diferença? Então não é ordem de eventos, de cronologia, é agrupamento de livros que são mais parecidos, tá? E por último aí, depois dos poéticos, tem os profetas, tá? Existem grupos que dividem entre maiores e menores, tá? Mas eu fiz só um grupo aqui de profetas, porque é um pouco mais fácil para vocês, para não ficar dividindo em muitos grupos aí, tá? Então, grupo dos profetas, que é o que você tá entendendo mesmo, profeta. Quem é profeta? É o que fala o que Deus manda falar, né? Então, depois de Malaquias aí, depois de Cantares, vêm os profetas. Então, vamos ver aqui no índice da Bíblia, volta pro índice aí, vamos ler os nomes dos livros proféticos, tá? Depois de Cantares, vem Isaías, Jeremias,
Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 17 livros de profetas. Esses profetas viveram na época lá depois de Davi, ali, dos reis, que está no livro dos reis, livro das crônicas, naquela época ali. Mas a profecia deles está nesse lugar da Bíblia porque juntou todas as profecias num lugar só, para ficar ali assuntos de profecia. Esses são os livros. Tipo isso, entendeu? Então, esses 17 profetas, tá? Tem os seus livros aí que falam o que Deus mandou avisar ali o povo de Israel, algumas correções se precisava, alguns avisos do que ia acontecer, enfim, nesses livros aí dos profetas, tá? Então, terminamos o Antigo Testamento, Pentateuco, 5 primeiros livros, históricos 12 em seguida, poéticos os 5 depois dos históricos e os profetas os últimos 17 livros do Antigo Testamento, tá? Novo Testamento, seguindo aí o nosso índice da Bíblia, Novo Testamento também tem 4 separações, tá? Primeiros 4 livros do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá acompanhando aí, né? Esses são chamados os evangelhos. Por quê? Evangelho, quando a gente fala assim, evangelho, quer dizer que é o anúncio de Jesus Cristo. É você anunciar Jesus Cristo. Então, os livros do evangelho, cada livro dele, Mateus, Marcos, Lucas e João, começa com Jesus nascendo e termina com ele morrendo e ressuscitando. Então, Mateus começa com o nascimento de Jesus, acaba com a morte. Marcos, que em seguida, Jesus está nascendo e no final ele morre. Lucas, nascimento de Jesus, no final, a morte de Jesus. Uma coisa com João. Então, esses livros são bem similares nas histórias que se contam, até porque está contando tudo sobre Jesus, né? Do começo da vida dele, nascimento, até a morte e ressurreição de Jesus, né? E é bem assim interessante ler os evangelhos comparando um com o outro, porque é a mesma história, é o mesmo evangelho, é a história de Jesus Cristo. Então, qual a diferença? Para e pensa assim, se eu, você, mais 2 pessoas estiverem num ambiente, certo? A gente está vendo um acontecimento, um acidente de carro. Cada um vai saber contar com um ponto de vista diferente, né? Eu posso ter visto o modelo do carro, você pode ter visto já as pessoas que estavam em volta, o outro pode ter visto que o asfalto estava deslizando, enfim, pontos de vistas diferentes. Então, as histórias do Evangelho, às vezes tem história que está em todos eles, tem história que está só em um e outro, tá? Mas as histórias se complementam, porque cada pessoa que viu e escreveu viu de um jeito diferente, com um ponto de vista diferente. Então é interessantíssimo lermos todos os evangelhos juntos e ver ali o que cada um completa no outro. Entende o que eu tô falando? Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito interessante, tá? Depois de João tem um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, perdão, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é o quê? Jesus morreu, certo? Nos evangelhos ali, ele acabou. O último evangelho de João, ele morreu e ressuscitou. O livro de Atos conta a história de Jesus. Perdão, desculpa, gente. A história da igreja, a história dos discípulos, dos cristãos que vieram após a morte de Jesus. Então, Jesus morreu. E agora? Está no livro de Atos, que acontece depois, tá? Então, Jesus morreu e ressuscitou. O que aconteceu depois? Só aí no livro de Atos, que lá está descrito tudo certinho, em 28 capítulos maravilhosos, que eu sou fã do livro de Atos. Então eu fico um pouco assim, né? Um pouco suspeita de falar, mas maravilhoso o livro de Atos aí. Então, após a morte de Jesus, ressurreição, vem o livro de Atos, que é a história da igreja, como começou tudo ali, como iniciou os apóstolos ali pregando em outros lugares, evangelizando, essas coisas todas estão no livro de Atos, tá? Depois do livro de Atos, vem 21 livros. Eu quero que vocês abram de novo aí o índice, se vocês fecharam, tá? Eu fechei, dei mole. 21 livros, que são 21 cartas. Tá escrito epístolas aí na apostila, mas é a mesma coisa que carta, tá? 21 cartas. Vamos ler e eu digo o que isso quer dizer, tá? 21 cartas
iniciando aí após Atos que vem Romanos, certo? Então vamos lá. Achou aí Atos, Romanos a primeira carta. Vamos seguir, ler em seguida aí. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, 2 Pedro, outro Pedro, João, 3 João aí, e Judas, tá? Então, de Romanos até Judas, epístolas, cartas que foram escritas. Como assim cartas? Para onde? Para quem? Quem escreveu? Vamos lá. De Romanos até Filemon, tá? Contem quantos são. De Romanos a Filemon, tá? São 13. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso mesmo. De Romanos até Filemon foram cartas escritas por Paulo, um apóstolo muito importante, né, no Novo Testamento, que ele escrevia cartas para igrejas. Vamos lá. Romanos eram as pessoas que moravam em Roma. Então Paulo escreveu uma carta para a igreja que estava em Roma. E a carta se chama Carta aos Romanos. Entendeu? Vamos pro próximo. Coríntios, são 2 cartas para Coríntios. Tinha uma igreja em Corinto, que era uma cidade chamada Corinto. Então Paulo escreveu 2 cartas que estão aqui na Bíblia, 2 cartas para a igreja de Corinto. Então, quando você lê as cartas, você vai ver que são vários tipos de instruções. Ó, irmãos, façam isso. Irmão, seja desse jeito, façam aquilo e tal. Porque ele está conversando, mandando conselhos e ideias, conversando com crentes dessas igrejas, dessas cidades aqui, tá bom? Então, Gálatas, tinha uma cidade chamada Galácia, cidade de Galácia. Então, quem era da Galácia era chamado de Gálatas, então carta aos Gálatas. Efésios tinha uma cidade chamada Éfeso, então igreja de Éfeso, carta aos Efésios. Uma coisa, Filipenses, era a cidade de Filipo. Colossenses, era Colosso, o nome da cidade. Tessalônica, o nome da cidade, Tessalonicenses, Tessalônica. Então eram igrejas que recebiam cartas de orientação do apóstolo Paulo, tá? De algumas, de que precisava ser orientado ali, mudado, consertado, enfim, ele mandava cartas para esse povo. Aí vem 3 cartas de pastores, né, de cartas pastorais, que é Timóteo, que era um pastor que Paulo estava orientando, então, Timóteo, e também Tito, que era um pastor que Paulo estava orientando. E aí Filemão é uma carta um pouco diferente que Paulo enviou para Filemão, certo? Com um pedido especial lá, quando você for ver, é muito interessante, sobre um escravo que converteu. Naquela época existia escravidão, tá, gente? Paulo não tá defendendo a escravidão, não. Ele está dizendo, ó, aceita esse irmão que o escravo tinha fugido, e aí ele converteu, e Paulo falou assim, com Filemão, que era o suposto dono desse escravo, falou assim, ó, né, receba esse irmão como irmão em Cristo e tal, não sei o quê. Então é uma carta pessoal um pouco diferente, tá? Aí quando você vê Hebreus ninguém sabe quem foi que escreveu, tá, gente? Só uma rápida informação aqui. Uns acham que é Paulo, outros acham que não é Paulo. Não importa muito bem quem é o escritor aqui, mas essa carta foi para os hebreus, tá? Hebreus. Era o povo ali que falava hebraico, era o povo de Israel, basicamente. Então, carta aos hebreus. Já Pedro, João e Judas, tá? Pedro e João são os discípulos de Jesus, né? Eles escreveram cartas para todo mundo ler. Ó, todo mundo que é crente, presta atenção aqui, lê essa carta, naquela época, tá? 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João. E Judas também fez igual, escreveu uma carta para todo mundo. Cartas universais para todo mundo conseguir. Todo mundo ler, não era específico para igrejas nenhuma, entendeu? Esse Judas aqui, só rapidinho, para ninguém confundir, não é quem traiu Jesus, tá? E nem o outro discípulo. Judas aqui era irmão de Jesus, tá? Uma coisa por aí Tiago, né? Tiago também era irmão de Jesus. No caso de ser Tiago e João, eram filhos, Tiago e Judas eram filhos de Maria e José. Ele era meio irmão de Jesus, né? Ok? Então, essas são as epístolas, as cartas que foram escritas no Novo Testamento.
último livro é o livro do Apocalipse, que aí é um livro de profecia que até hoje não se cumpriu, né? É um livro que fala do futuro, que como já ouviu falar de falso profeta, de anticristo, pelo menos já ouviu falar, marca da besta, tudo isso está no livro de Apocalipse. É um livro de profecias, livro que fala de coisas futuras, que é bem difícil de interpretar, por sinal, tá? Mas é maravilhoso o final, que a gente vê que o povo de Deus vence, né? E que Jesus nos dá vitória e que estamos todos no céu morando com ele eternamente, né? Rapidinho, só preciso, eu sei que já falei muito aqui, já tomei muito do seu tempo, mas só pra gente terminar essa aula, tem um tópico que a gente precisa falar, que é na segunda página da nossa apostila, que é o tópico dos livros apócrifos, tá? O que seriam esses livros apócrifos, gente? Livros apócrifos é o seguinte: a Bíblia cristã evangélica protestante, é o que a gente tem 66 livros, a gente já viu. Mas a católica tem mais. A Bíblia católica tem 8 livros a mais do que a Bíblia protestante, tá? 8 livros. Quais são eles? Terceira Esdras, que eles falam que Neemias é segunda Esdras. Terceira Esdras, quarta de Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e tem Macabeus. Que aí são 9, desculpa, primeira e segunda Macabeus, né? Eu falei só 8. 9 livros que a gente chama de livros apócrifos. Então, 2 a mais de Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeira e segunda Macabeus. Foram alguns capítulos que eles botam a mais no livro de Esther e no livro de Daniel também, tá? Por que essa diferença? Vamos lá. Nós, protestantes evangélicos, não acreditamos que esses livros são partes de uma Bíblia inspirada por Deus. Por quê? Primeiramente, a Bíblia, o Antigo Testamento que a gente viu, que é 39 livros, é baseado no que os judeus têm como livros inspirados por Deus, tá? Que é de Gênesis a Malaquias. O judeu hoje acredita no Antigo Testamento só, o Novo não, porque eles não creem em Jesus, mas até Malaquias eles acreditam em Jesus. Acreditam, tá falando errado. Eles acreditam na Bíblia, tá? De Gênesis a Malaquias. Então, a gente pega como base, nós cristãos, pegamos como base de livros canônicos, que é quando o livro pertence ao grupo ali da Bíblia, livros que são inspirados por Deus, os livros que os judeus consideram que são os livros corretos, tá? Porque é o que eles acreditam e a base é essa, tá? E os historiadores judeus não acreditam, não consideram nenhum desses livros apócrifos como parte do livro da Bíblia, do canônico do livro que eles confiam ali como a Torá, né? Que é de Gênesis até Malaquias. Por que não, tá? O que acontece? Existem livros que foram escritos naquela época, que é esses apócrifos, tá? Que falavam coisas a mais. Uns são livros históricos, que é até interessante em certo ponto, mas não podemos lidar com o livro que Deus inspirou o ser humano a escrever, sabe? Mas tem livros que são livros que falam muitas coisas erradas, que falam heresias, tá? E uma heresia, para definição aqui da palavra, heresia uma heresia é algo que vai contra a palavra de Deus. Então, como é que você vai ter um livro, tá, que fala contra outro? Se tudo foi Deus que inspirou. Então, já dá um choque aí, entende? Então, olha exemplos de coisas que tem nesse livro. Justificação pelas obras, quer dizer que o que você faz te leva à salvação. Tá errado. Mediação dos santos, que os santos podem ser um mediador entre você e Deus. Superstições de todos os tipos. Olha isso aqui no livro de Tobias. Ó. Um anjo engana Tobias e o ensina a mentir. A gente sabe que mentir é pecado? Tá claro na Bíblia. Um anjo enganar um ser humano, isso não faz sentido. Entende? Salvação pela sabedoria. Quem é sábio vai ser salvo. E a gente sabe que salvação é pela graça de Deus. Que Deus que morreu na cruz e é através dela, né? Oração pelos mortos.
culto e missa pelos mortos, ensino de magia e feitiçaria, ensina que esmolas e obras limpam pecados e existência de purgatório, tá? Então, assim, esses pontos aqui, todos estão presentes nesses livros apócrifos, né? A toa que a Igreja Católica defende várias coisas que eu falei aqui. Culto pelo morto, né? Sétimo dia lá que tem. Você ora para passar pelo purgatório e ensina que você pode orar para santos e santos te ouvem e te ajudam, né? A alcançar a vitória. Um monte de coisa que a gente sabe que biblicamente não está correto, tá? Esses livros dão essa brecha, ok? Mas contradizem o resto da Bíblia toda, né? A gente sabe que isso não é correto, tá? E quando é que isso foi usado como uma estratégia pelos católicos, tá? Só uma pequena informação para a gente poder terminar essa aula. Em 1517, né, que foi a data correta, começou a Reforma Protestante, que foi o quê? Pessoas da Igreja Católica estavam insatisfeitos com como a Igreja lidava com as coisas. Por exemplo, chegava uma pessoa, tinha que dar dinheiro pro Papa para poder ser perdoado dos pecados. Então o Papa chegava assim, olha, você quer perdoar os seus pecados? Eu quero. Tá bom, então faz o seguinte, me dá tanto, o Papa falando, me dá tanto, que eu te dou um papel, tá? Que é chamado de indulgências, que vai garantir que o seu pecado foi perdoado. Olha que interessante. Por dinheiro. Outra coisa, você quer ter um pedaço no céu? Você quer comprar um terreno no céu? Pessoa, lógico que eu quero. Isso é igreja católica, tá? Antigamente. Aí a pessoa fala, cara, que eu quero. É fazer o quê? Ah, então você dá tanto pra igreja católica, você vai receber um comprovante que você comprou um terreno no céu. Gente, é impressionante como me enganavam as pessoas antigamente, né? Isso lá em 1400, 1300 e tal. Em 1517, o povo ficou... Já tinha algumas revoltas já, do povo não achou concordando com aquilo. E aí, um monge da igreja católica, um padre lá, chamado Martim Lutero, ele foi ler a Bíblia e falou, tá tudo errado. E escreveu um monte de ideias, assim. Ó, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. E botou na porta da igreja 95 teses que ele escreveu. E daí começou várias reformas protestantes, por isso que chama protestante, tá? Pessoal protestando contra os erros da igreja católica. E aí começou várias igrejas sendo criadas, e um aqui, outro ali. Por isso que tem várias denominações, né? Tem metodista, tem batista, tem não sei o que, assembleia e tal. Porque tudo foi surgindo de pessoas que foram contra o que a igreja católica falava, basicamente. Aí, a igreja católica, em 1546, falou assim, calma aí, porque até então não tinha esses livros na Bíblia, não existia esse livro na Bíblia aqui, não existia Tobias, Macabeus, Judite, não tinha na Bíblia ainda, não tinha Bíblia nenhum, tá? Aí depois da reforma, e tava perdendo muitos membros e pessoas e tal, ele falou assim, calma aí, esse livro aqui ajuda a gente a falar sobre isso. Esse livro aqui de Judite, esse aqui de Tobias, esse aqui de sabedoria, ajuda o que a gente quer que aconteça. Então faz o seguinte, inclui eles na Bíblia, tá? Aprova o Apócrifos como livros da Bíblia, pra gente ter uma base para combater esses ensinos da igreja protestante, que é ensinos de que só a Bíblia precisa ser ouvida, que só a graça, a gente é salva pela graça, pela fé em Jesus Cristo, que só Jesus salva, que é só Deus que recebe a glória, nada de santo, nada de nada. E aí falou assim, vamos botar então esses livrinhos aqui dentro da Bíblia para a gente conseguir combater essa reforma protestante grande que está acontecendo e a gente segurar essas pessoas na nossa igreja, não perder tantos membros assim, né? Então foi aprovado só depois da reforma. Você vê, se toda a Bíblia completa, como ela está aqui, a Bíblia protestante, como a gente tem, foi aprovada lá no começo, anos 300, 400, do jeito que está aqui, ó. No começo, dos anos 300 ali. Só 1.200 anos depois que colocaram os outros livros, desculpa, na Bíblia, para poder combater ideias protestantes. Então, a gente não considera válido isso que eles fizeram, desculpa, porque foi uma forma de manipular as pessoas, né?
Esses livros aqui têm erros, têm heresias, tá? Muitos deles. Os Macabeus, que são os livros históricos, contam uma verdade, contam uma história de uma guerra entre os gregos e os macabeus ali, que eram judeus macabeus, tá? E de um milagre que aconteceu, não sei o que e tal. É interessante, mas não pode ser levado como livro inspirado por Deus. Até porque o livro inspirado por Deus, Deus sabe o que está escrevendo, certo? O que está falando. Os Macabeus, por exemplo, no final do livro tem um versículo que está assim, ó. Se eu escrevi isso aqui errado, parafraseando aqui, se eu escrevi isso aqui errado, me perdoem, tipo isso. Uma coisa meio assim, tipo, ele não tinha certeza do que ele estava falando. E lógico que Deus não vai inspirar alguém a escrever algo errado, né? Então, é isso. Eu sei que eu falei muito, me perdoe pela demora, mas eu queria dar a máxima informação para vocês possível, o máximo de informação, de conhecimento aqui sobre essa aula, tá? Então, revise aí, ouçam o vídeo novamente, se for o caso, e leiam a apostila, tá? E eu espero que tenha ajudado vocês a compreender o material. Se tiver dúvidas, podem mandar aí nos comentários abaixo também, tá? Quem tiver no grupo do Batismo da Igreja pode mandar pessoalmente, mas quem estiver vendo pelo YouTube pode mandar perguntas aí no próprio comentário do YouTube que a gente responde, tá bom? Deus abençoe vocês.